Olá, sejam bem-vindos a mais um desafio da AES Academy em casa. Hoje, em vez de uma receita, trago-vos duas receitas, um prato principal e uma entrada, risoto de camarão e arancinhos de camarão, que é com o que nos sobra de uma receita, podemos aplicar e fazer um aproveitamento para outra receita. Vamos começar. Para começarmos a base das nossas receitas, vamos preparar um caldo. O caldo acaba por ser o mais importante. Em vez de cozinharmos um risoto em água, vamos fazer um caldo com as cascas do camarão. Então vou descascá-los. Também vou aproveitar as cascas da cebola e do alho. Já temos as nossas mise en place feitas para fazermos o caldo. Eu já lavei as cascas de cebola e as cascas de alho e 2 folhas de louro. Vou já colocar as folhas de louro. Vou colocar um fio de azeite sobre as cascas e vamos ligar em temperatura alta. A intenção de pormos agora em temperatura alta é irmos esmagando as cascas com a ajuda de uma colher, para libertar os sucos e os sabores das cascas. Vamos las deixar ganhar uma cor bastante dourada, não é deixar queimar, mas para conseguirmos o máximo de sabor. Então, falando um pouco já do risoto, enquanto isto está a começar a ganhar cor, falando do risoto, o risoto deve-se sempre abrir com um champanhe, com um espumante, com um vinho italiano. Podemos optar também por um vinho verde. Eu hoje optei mesmo por um rosé, um espumante rosé. Ok, aqui para o lixo. E vamos refrescá-lo. Portanto, eu vou aproveitar, já que vou abrir uma garrafa, vou aproveitar e vou refrescar exatamente, em vez de flamejar com um brandy, vou refrescar com um pouco de vinho e vou aproveitar para no final brindarmos também. Já está a começar a ganhar cor as nossas cascas. O caldo deve ser feito com calma, sem grandes pressas, a pensar que é isto que vai dar sabor ao nosso risoto. Entretanto, vocês viram que eu já retirei também a tripa do camarão, é uma opção, eu é que gosto de retirar. Vou colocar então as cascas bem lavadas para não ter terra e não deixar com mau sabor. As cascas da cebola também ajudam a dar cor ao caldo. Se for cebola roxa, mais escuro vai ficar. É importante esta fase as cascas libertarem todos os sucos antes de refrescarmos com o vinho ou com um pouco de brandy. Relembro que se for com brandy ou um whisky é obrigatório flamejar para retirar todo o álcool. Vamos deixar ganhar um pouco mais de cor. Já se sente bem o cheirinho a camarão.
sim. Aqui. Queimar um pouquinho. Colocar então. Não é necessário muito, um pouco só. Uma cor fantástica, já bem laranja para o nosso caldo, como podem ver. Vamos deixar então só mais uns minutinhos antes de colocar a água. No caldo também podemos colocar umas cascas de alho francês, uns talos de coentros, de salsa, fica um pouco a gosto. Eu, como só vou utilizar o alho e a cebola, só coloquei mesmo estas cascas, mas podemos utilizar um pouco mais e darmos valor ao caldo. Vou colocar então água, se for quente tanto melhor, a minha está morna. E vamos deixar ganhar fervura e quando ganhar fervura vamos colocar em temperatura média-baixa e deixar-nos reduzir um pouco a calda. O nosso caldo eu não temperei com sal, vamos temperando o risoto ao confeccionar com um pouco de sal, pimentas, a gosto. Se eu temperasse agora o caldo, a seguir podia ter algumas dificuldades em retificá-lo, portanto aqui fica mesmo ao natural. Vamos então deixar ganhar fervura e a seguir a ganhar fervura reduzimos um pouco a temperatura. Eu vou pôr aqui ao lado, que é para entretanto começarmos com o resto das preparações. Então vamos começar por saltear o nosso camarão. Vou colocar aqui já uma temperatura alta. O salteio já estava bem quente. Vou colocar um fio de azeite. Vou colocar um pouco de alho juntamente com o camarão. E vamos pôr o camarão. O camarão sim, vamos temperá-lo com um pouco de sal. Eu gosto de usar um sal grosso, um pouco de pimenta. Eu vou colocar um bocadinho de piripiri líquido, limão e um bocadinho de manteiga. A manteiga já começa aqui a derreter. É importante o camarão não se mexer muito para ele ganhar uma cor bonita. Ficar um salteado, mas com uma textura de um grelhado. De seguida vamos começar também a preparar o tão famoso risoto. Eu optei por um risoto arbóreo. Há 3 tipos de risoto, mas eu optei por este específico. Colocar já um pouco de sumo de limão. Só cuidado com as grainhas. Um pouco de piripiri. Muita gente pergunta-me se nesta altura eu posso deitar algum tipo de álcool. Sim, podemos, mas como vamos abrir o risoto com vinho, não é necessário. Eu coloquei 4 camarões ou 5 com um rabinho para decoração, portanto deixei alguns diferentes. O camarão é uma coisa que faz rápido. O nosso caldo já está a ferver, vou reduzir a temperatura e vamos deixar-nos reduzir enquanto fazemos as nossas preparações.
Temos o camarão pronto, uma cor fantástica, por aqui do lado. Então, neste mesmo sauté, vamos colocar a cebola e o alho. Eu só piquei meia cebola, 4 ou 5 alhos. Vou passar aqui um pano. Vou deitar mais um pouco de azeite, fazer um puxado e vamos então começar pelo risoto. Vamos então colocar aqui 400 gramas de risoto, um copo bem cheio, pelas medidas. Ali o nosso caldo está em andamento. Vamos então colocar o risoto. Vamos vitrificar um pouco, fritar, ele ficar quente, ele vai ficar translúcido. O risoto tem uma particularidade, deve ser sempre feito no máximo. Temperatura máxima. Nesta fase que está bem quente, vamos refrescar então com o nosso rosé. É bastante importante. Só colocar já só um pouco de caldo, com algum cuidado para não ir nenhuma casca. Já temos o caldo coado. Então agora aos poucos vamos introduzindo o caldo, até termos a consistência do grão al dente. Portanto, nós ainda temos que sentir um pouco a textura do grão ao trincar. Normalmente vamos acrescentando 2, 3 vezes caldo aos poucos. Como podem verificar, a cor ficou fantástica, a nossa cor. O nosso caldo cheira muito bem e relembro que não tem sal. Portanto, temos que temperar o arroz. Eu tenho aqui já preparado também o parmesão ralado. O parmesão é um queijo muito intenso, portanto, também temos que ter cuidado com a quantidade de queijo
em relação a sal, portanto fica bastante apurado. Vamos deixando ferver, introduzindo o caldo, mexendo. O risoto é importante estarmos sempre a mexer, está bem? Muito importante. Sempre em temperatura alta e sempre a mexer. Temos então 400 gramas de risoto. Vamos dividir em duas porções, uma para fazermos risoto de camarão e outra para fazermos jarancinhos. Jarancinhos são umas bolas tipo almôndegas. A forma tradicional era, portanto, o risoto recheado com carne picada, muitas das vezes com ervilhas. Nós desta vez vamos inovar, vamos colocar um camarão, bocados de camarão dentro, vamos paná-los, vamos panar com farinha, ovo e pão ralado e vamos fritar umas bolinhas para entradas. Um pouco mais de caldo. É importante ir mexendo para libertar a goma do grão. E sim, nesta fase vou colocar um pouco já de sal. Vamos mexendo sempre. Se quiserem deitar um pouco já de pimenta, podem deitar. Se tiverem salsa e coentros, também fica muito bem picadinho. Eu estou a fazer o mais simples e com menos ingredientes possíveis para ficar uma receita rápida, fácil, económica. O grão consigo ver que ainda não está confeccionado. Vamos colocar então um pouco mais de caldo. Vamos sempre introduzindo o caldo aos poucos. Vamos colocar um pouco mais de caldo e penso que com esta última de caldo já será suficiente para podermos depois terminar o risoto. Mas vamos verificar. É importante no risoto não termos pressa, sempre com muita calma, numa temperatura alta, ir mexendo. Vou deixar mais 2 minutinhos e vou dividir então este risoto por 2 partes. Vamos então, num deles vamos fazer o risoto de camarão, vamos acrescentar o parmesão, a manteiga e o camarão, é claro. E no outro vamos terminar com uma entrada fantástica, muito italiana, os jarancinhos. Os jarancinhos são de origem italiana, portanto eles dizem que são arancinas ou arancina. Umas bolas com 8 a 10 cm de diâmetro, recheadas com carne picada, mas a nossa receita hoje um pouco diferente, mas
exatamente saborosa. Vamos dividir então o risoto. Vou desligar só aqui, que já não será mais necessário. Podem ver a textura. Vamos dividir. Temos aqui então o risoto. O risoto, se fosse de origem, não colocávamos, para fazermos os arancinhos, não colocávamos queijo, mas se fosse um aproveitamento, o queijo já estava introduzido no risoto, por exemplo, portanto não há problema nenhum. Eu vou colocar o queijo, mas não vou colocar a manteiga, para não ficar muito forte. Senão podíamos já ali ter colocado tudo já na preparação. Colocamos só um pouco de queijo, vai ajudar com que embole direitinho as nossas bolas. Preparei já aqui uma gema, eu vou rebentar a gema. Algum cuidado porque ainda está quente para não confeccionar. Vamos colocar então aqui uma gema de ovo. Mexemos bem a gema. Aqui podemos colocar já um pouco de pão ralado para dar uma consistência mais às nossas bolinhas. Não muito, só um pouco. Ele ainda está quente, ainda é difícil de moldar. Podemos deixar esfriar um pouco. Já se faz bem. Aqui o meu pão ralado. Eu comprei o pão ralado já temperado. Eu gosto bastante do pão ralado já temperado. Então vamos fazer as nossas bolinhas. Vamos lá passar por farinha, ovo, um ovo batido e pão ralado. Portanto vamos pôr isto por ordem para não nos enganarmos. E vamos colocar bocadinhos de camarão no interior. Vamos colocar assim, vamos fazer, não preciso fazermos muitos, aqui para vocês verem bem. Então vou pegar num bocado de risoto. Se ele estiver a colar, podem passar um bocadinho mais de pão ralado na mistura, ou molhar um pouco as mãos. Ele ainda está quente, ainda é difícil de moldar. Vamos fazer um buraco e introduzir então um camarão no seu interior. Umas bolinhas. Ele quanto mais frio, mais fácil é de moldar, cola menos nas mãos. Se tiverem as mãos realmente molhadas, torna-se mais fácil. Já estou com vontade de dar uma trinca e ainda não está feito. Vou fazer 5. Vou fazer 5 arancinhos. Só para vos demonstrar.
Temos finalizado os nossos arancinhos. Vamos terminar já o nosso risoto. Ele ainda está morno quente. Vamos então colocar já então na temperatura bem alta. Vamos introduzir, deixar estes rabinhos, o camarão, para ele ficar, que está mais frio um bocadinho com o risoto, que foi a primeira coisa que fizemos. Se estivesse tudo completamente frio, aquecíamos o risoto à parte, salteávamos novamente mais um pouco, passávamos primeiro o... ele já fumega novamente. Já não é assim, só uma coisa rápida de fazer, muito rápida, portanto é só paná-los, fazer as bolinhas, panar e fritar. Estamos numa fase, eu há pouco gastei quase o caldo todo, só ficou mesmo um bocadinho, acabei por o deitar. Nesta fase, como arrefeceu bastante, se precisarmos deitar um bocadinho de água, podemos deitar. Se tiverem ainda mais caldo, podem deitar. Eu vou deitar um pouco de água para ajudar a aquecer. Só um bocadinho. E então vamos colocar dois ingredientes muito importantes, que é o queijo e a manteiga. Eu vou colocar os dois quase de seguida, primeiro o queijo e depois a manteiga, que é o que vai fazer a ligação do nosso risoto. Já está bem quente, portanto vou colocar um bom punhado de queijo. Se quiserem colocar um pouco mais, podem colocar. Eu no risoto de camarão de marisco normalmente ponho só mesmo um pouco e depois fica a gosto de cada pessoa. Se for num restaurante, levo mesmo o queijo para o cliente. Em casa ponho na mesa, cada um serve-se. Vou colocar a manteiga. Para esta quantidade, 1,5 colher de sopa. Vou colocar mesmo assim. 1,5 colher de sopa, não há problema nenhum. Parece muita manteiga, mas realmente é necessário colocarmos uma boa colher e meia de manteiga. E temos o nosso risoto finalizado. Eu vou só provar novamente para ver o sal por causa do queijo e da manteiga. Vou ter uma manteiga sem sal. Vou provar. Então, a camarão fica sempre bem com um pouco mais de pimenta. Eu vou desligar. Já está. O risoto é uma coisa que se faz bem. Ele tem que ficar cremoso, está bem? O risoto é um arroz cremoso. Só derreter bem a manteiga. Se quiserem um pouco mais caldoso, coloquem mais um bocadinho de caldo. Se quiserem um pouco mais preso, é só deixar embolar um pouco mais aqui ao lume, que o queijo e a manteiga vai fazer o trabalho de ele se tornar um pouco mais espesso. Vamos empratar. Vou procurar, que eu juntei há pouco os camarões com o rabinho e vamos empratar o nosso risoto.
Tenho pena que ainda não consigam cheirar aí em casa, mas é realmente fantástico o aroma. Um pouco de salsa só para decoração. Os nossos jarancinhos, que são a nossa entrada. Também um pouco de salsa, só uma pequena decoração. E assim só no prato de azeite. Portanto, temos o nosso risoto e os nossos jarancinhos. E não posso deixar de brindar e um bom apetite.